Oi, gente, mais uma aula de técnicas radiológicas e hoje a gente vai falar de técnicas radiológicas especiais. E os métodos de hoje são método de Robert e método de Geingold. Quando a gente fala em técnicas radiológicas especiais, a gente está falando de algo bem específico. Então, o médico, quando é solicitante, normalmente é um médico especialista, especialista na região de interesse e sabe exatamente o que ele quer. Então, as técnicas especiais, elas quase sempre são solicitadas por três maneiras ou duas, mas ou pelo nome do método, é uma das maneiras, então ele pode solicitar pelo método, pode solicitar pela estrutura que quer visualizar, ou até mesmo pela patologia. Esse último, o menos comum, vamos dizer assim, mas pode ser solicitado pelo nome do método, então ele é bem específico, ou pela parte do corpo que quer ser vista. E quando a gente fala parte do corpo, uma parte muito específica, não é só simplesmente assim, eu quero ver o joelho, isso não é uma incidência especial, ou pela patologia, pela doença que acomete aquela região. Então fiquemos atentos ao nome do método, porque quase nunca esse nome do método está relacionado a estrutura, é um nome praticamente diferente, completamente diferente, então é mais difícil de saber. A questão da parte a ser visualizada, daí já é o contrário, né? Tu tem que conhecer a estrutura anatômica e aí saber o jeito de fazer para visualizar, ou então, em terceira opção, nesses casos aqui, também pode ser solicitado pela patologia, ok? Então vamos lá. Método de Robert e método de Geingold é o assunto da nossa aula de hoje. Então vamos ao método de Robert. Ele é um exame para polegar e é exclusivo para polegar. Quando a gente fala de incidência especial, a gente está falando de algo que é específico. Não existe esse método para outras partes do corpo. Então é muito comum ele solicitar junto com o raio-x do polegar ou então raio-x de polegar, que já nos ajuda, né? Que daí já diz de onde é método de Roberts. Mas ele pode só pedir raio-x de Robert. Ficou meio feio, né? Raio-x de Robert. Ou ele pode pedir raio-x no método de Robert. Ou ele pode pedir também raio-x de polegar, que não é o Robert, mas o Robert. Então existem todas essas possibilidades aí. Então, como eu falei antes, para ser Robert, ele precisa ser muito específico. Precisa aparecer em algum lugar a palavra Robert. É uma incidência em AP axial. Por que AP axial? Porque é um raio que entra na região anterior e vai sair na região posterior. Só que o raio central tem uma inclinação. E toda vez que tem essa inclinação, ele passa a inserir a palavra axial. Então vai ser um AP axial. Qual o receptor de imagem? 18 por 24, na longitudinal. Vamos aproveitar para usar o longo eixo do chassi, do receptor. Não precisa utilizar a gradiente difusora, porque a quantidade de radiação é pequena, então não vai haver o problema com o borramento. A produção de radiação secundária é pequena, por causa da espessura da estrutura, então não há necessidade do uso da gradiente difusora. Distância padrão 1 metro, e vamos fazer com o paciente sentado, na posição semi-ortostática. Importante, para quem lembra como faz o raio-x de AP de polegar, a gente tem a mesma situação. A gente vai fazer o raio igual, ou melhor, o raio não, desculpa. A posição do paciente igual a do polegar, a posição. O que difere para virar Robert é isso aqui, gente, ó. 15 graus proximalmente. 15 graus, se vocês preferirem, a gente pode usar a palavra 15 graus cefálico, em direção ao punho. Também é uma informação para vocês saberem a inclinação do raio. Importante, o raio é nessa articulação aqui, ó, carpo-metacarpiana. O raio central não é no mesmo lugar do AP de polegar normal. Raio C não é no
mesmo local do polegar normal. Ok? E como é uma extremidade, não há necessidade de eu solicitar para o paciente não respirar. Basta ele ficar sem movimento. Então, eu botei antes aqui uma imagenzinha do AP normal, para que a gente saiba, ou melhor, para que a gente lembre como faz o AP de polegar. Então, chama a atenção de vocês a questão da posição da mão, ó. Como é que a mão fica, uma rotação interna, cuidando para que o polegar fique totalmente em AP verdadeiro, bem de frente, e ignorem aqui a questão do raio central. Eu escrevi no slide anterior que o raio central não é no mesmo local. Então, para AP de polegar, que é o que eu estou mostrando para vocês, para que a gente relembre, o raio central é na articulação metacarpo-falangiana. Agora, vamos para o Robert para a gente olhar bem direitinho a questão das diferenças e das semelhanças. O que a gente tem semelhante? A gente tem semelhante a posição da mão, a posição do polegar. Observem que há uma rotação interna, essa imagem aqui está mais clara para a gente, ó. Há uma rotação interna, o paciente segura a mão, a região do segundo dedo não pode encostar no chassi, o chassi está na longitudinal, a gente está usando o longo eixo e o raio central está aqui, ó. Como é que chama essa região? Articulação carpo-metacarpiana. Então, e, obviamente, conforme a gente já tinha falado anteriormente, mas não custa, nunca é demais falar, o raio central tem uma inclinação de 15 graus. Então, se a gente fosse fazer nesse desenho, o raio central entra assim, ó, 15 graus em direção ao punho, 15 graus cefálico. Então, a posição da mão é igual, mas muda o local onde vai o raio e muda a inclinação do raio. Não esqueçam, 15 graus cefálico. Aqui, ó, é um raio-x do polegar normal, do polegar incidência básica. Qual é o foco do polegar? O foco do polegar é essa região aqui, ó. Articulação metacarpo-falangiana, falange distal, falange proximal e falange distal, e os espaços articulares. A área de interesse do método de Robert é essa região aqui, ó, região da articulação carpo-metacarpiana, trapézio e primeiro metacarpo. O médico quer ver essa articulação aqui, ó. E observem que nessa região há uma sobreposição. Esse é o polegar. Agora eu vou mostrar para vocês o polegar de Robert. Olha aqui, olha a diferença importante. A gente tem um espaço articular carpo-metacarpiano abertinho, ó, livre. Então, o objetivo do exame é ver esse espaço articular aqui, ó. É nessa região que pode acometer o paciente uma patologia chamada risartrose, que é uma artrose da cabeça do primeiro metacarpo. Então, como eu falei lá no comecinho da nossa aula, o médico pode pedir para método de Robert, eu sei o que é. Pode pedir para ver a articulação carpo-metacarpiana, que é essa região aqui. Articulação carpo-metacarpiana. Ou ele pode ver, pode solicitar, melhor dizendo, para a visualização de uma risartrose, que é uma artrose da cabeça do primeiro metacarpo. Então, ele pode pedir um exame para ver a risartrose, que seria a solicitação menos comum. Ele pode ver o raio-x, ele pode pedir uma solicitação para a articulação carpo-metacarpiana, que é um pouco mais comum, mas disparadamente o mais comum é para pedir o exame para método de Robert. Então, o Robert serve para ver o espaço articular carpo-metacarpiano. Certo, gente? Então, aqui a gente tem uma comparação bacana, ó. Se a gente comparar esses espaços articulares entre um e outro, olha esse aqui, olha essa articulação e olha essa. Como aqui a gente está vendo um espaço fechado e aqui a gente está vendo um espaço aberto.
Então, o método de Robert ele tem essa necessidade, visualização do espaço articular entre o trapézio e o primeiro metacarpo. Então, vamos para a nossa incidência de Gay-Norherdt, método de Gay-Norherdt. É um exame para punho. Existe uma região do punho chamada túnel do carpo. Punho, método de Gay-Norherdt. Então, nessa região de túnel do carpo, há uma estrutura que passa dentro desse complexo chamado túnel do carpo, que é o nervo mediano. Quando esse nervo ele é comprimido, surge uma doença chamada síndrome do túnel do carpo. É uma neuropatia, é uma patologia dos nervos periféricos. E isso causa dormência, isso causa perda de função, isso causa dor na mão e até em todo o membro superior. Então, a síndrome do túnel do carpo é uma compressão do nervo mediano. Onde é que o nervo mediano fica? Dentro do túnel do carpo, que é um complexo que tem na região do punho, na região ali entre metacarpos e os ossos do carpo. Então, toda vez que o médico desconfia que o paciente possa ter, pela sintomatologia, a síndrome do túnel do carpo, ele pode sim fazer uso de uma incidência chamada método de Gay-Norherdt, ou túnel do carpo, ou também ele pode chamar de canal do carpo. A solicitação mais comum é ele pedir um raio-x do túnel do carpo. Tá? Tomem cuidado que existe um outro exame que é a ponte do carpo. Ponte do carpo não é o que a gente está falando aqui. Então, esqueçam a ponte do carpo. É outra obra pública. Não é ponte, é túnel. Túnel do carpo ou canal do carpo, método de Gay-Norherdt. Para que ela serve? Para ajudar no diagnóstico da síndrome do túnel do carpo. Então, o médico pode pedir como método de Gay-Norherdt, ele pode pedir como um raio-x de túnel do carpo, ou ele pode falar que o paciente tem a suspeita de síndrome do túnel do carpo. Em ambas essas três situações, eu preciso fazer um método de Gay-Norherdt. Ele tem vários cuidadozinhos para que senão o nosso exame vai ficar bem ruim. Primeiro, vamos por partes. Chama uma incidência tangencial, mas já vou logo avisando que dificilmente vocês vão encontrar um raio-x tangencial de punho, uma solicitação dessa forma. Não. A forma mais comum está aqui, ó, raio-x do túnel do carpo. Então, é uma incidência tangencial. Vamos usar o receptor de imagem 18 por 24 na longitudinal. Ainda estamos fazendo uma estrutura de espessura pequena, então, ao natural, a espessura sendo pequena, a dose de radiação é pequena. Se a dose de radiação é pequena, a produção de radiação secundária também é pequena, por consequência, o borramento da imagem inexiste. Então, não há necessidade do uso da gradiente difusora. 1 metro de distância e o paciente deve ficar sentado. O ideal desse exame é posição sentada. Qual é a dificuldade? 90 graus, a dorsiflexão entre os metacarpos e o antebraço. O que tem que acontecer? Ó, antebraço e mão, né? Metacarpos. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Deixa eu ficar com o braço nu e fazer isso aqui, ó. Né? O paciente vai segurar assim, ó, formar 90 graus entre antebraço e mão. Observe que o paciente deve estar com dificuldade de movimento por causa já da suspeita de síndrome do túnel do carpo. Então, é uma movimentação difícil de fazer. Uma outra coisa importante é essa inclinação aqui, ó. Há uma necessidade de girar um pouquinho, a mão para dentro, ó. Senão, aqui, ó, essa região, aqui, vai ficar torta. Então, tem que dar uma leve rotacionada para essa região ficar perpendicular, ficar retinha. O raio de 15 a 30 graus. E também é uma inclinação cefálica, em direção ao punho, em direção ao antebraço. E por último, e não menos importante, eu só simplesmente digo para o meu paciente que ele não mexe. Vocês podem estar se perguntando, tá, professor, mas a inclinação aqui é de 15 até 30.
O que depende? Depende da dorsiflexão aqui, ó. Quanto mais ele conseguir, se ele conseguir deixar a mão exatamente perpendicular ao antebraço, reta, eu uso 15 graus. Quanto menos essa mão vai ficando, menor eu tenho que aumentar, maior vai ser a angulação. Então, retinha 15, se ficar assim 20, 25 e assim sucessivamente. Depende muito da situação do teu paciente. Então aqui é aquilo que eu estava falando antes, ó, é o túnel do carpo. Dentro desse túnel do carpo, desse complexo, vamos chamar assim, passa o nervo mediano. A síndrome do túnel do carpo, síndrome do túnel do carpo, se caracteriza pela compressão do nervo mediano. Isso pode ser por trauma, pode ser por alguma doença hereditária, pouco provável. Há estudos que falam de obesidade, sedentarismo. Então, é muito ampla essa coisa de por que isso está acontecendo. Esforço repetitivo. Então, há N motivos, mas isso não nos compete, né? O que nos compete é saber o como fazer o exame. Mas a critério de curiosidade, a síndrome do túnel do carpo é a compressão do nervo mediano. Onde é que fica o nervo mediano? Fica dentro de um complexo chamado túnel do carpo. Então vamos para a técnica. Ó, aquilo que eu estava falando. A mão tem que formar 90 graus com o antebraço. Então observe no nosso esqueminha, ó, aqui é a mão e aqui é o antebraço. Isso aqui tem que dar 90 graus. Aí eu posso usar a minha inclinação de 15 graus. Ó, chassi 18 por 24 na longitudinal. Então, nessa mão aqui, ó, observe que o paciente não está conseguindo puxar a mão para ficar exatamente perpendicular ao antebraço. Então, a gente aumenta um pouco essa inclinação. E o raio central, ele fica ruim de ver por causa da questão da posição que o raio entra, ele é tangencial. Então, a gente pega essa sombra da mão aqui, ó, e coloca o raio rente essa sombra e usando a linha média da mão. Uma outra coisa que você tem que notar, esses dedinhos aqui, ó. Esse dedinho aqui, ó, ele tem que estar reto. Observem que faltou a rotação. Mas nesse aqui, ó, ele está bem rodadinho. Então, o dedo está reto e a mão está bem. Essas duas imagens, elas estão aqui justamente de propósito. Uma mostrando o correto posicionamento, ó, uma mão perpendicular com a rotação interna. Então, o quinto dedo fica reto. E esse aqui, a mão não conseguiu ir a 90 graus e não houve a rotação. Então, tem que observar muito bem essas coisas da rotação e da posição da mão para que a gente tenha uma radiografia bem boa. Então, essa é a radiografia final. Ó. Por que chama de radiografia do túnel do carpo? Porque olhando essa imagem aqui, ó, ela vai se parecer um túnel. O médico tende a olhar essa região aqui, ó, onde está passando o nervo mediano, para ver se há um estreitamento ou não dessa região. Havendo estreitamento, ele desconfia que é a síndrome do túnel do carpo ou não. Então, o que nos vale é a questão de como nós estamos posicionados aqui, ó. Então, essa radiografia se assemelha a um túnel, por isso chama túnel, e é para ver o túnel do carpo. Então, essa compressão aqui é que vai nos dar a questão de se há uma compressão ou não. A questão de qual é o distanciamento padrão aqui, aí já é uma coisa do ortopedista, né? Não é uma coisa da gente. Ok? Então, nós temos aqui o método de Geingohrt para ver o túnel do carpo, para ver a síndrome do túnel do carpo. Essa foi mais uma aula de técnicas radiológicas, onde a gente abrangeu o método de Robert para o espaço articular carpo-metacarpiano, para ver risartrose, e vimos também o método de Geingohrt, que visualiza o túnel do carpo para auxílio no diagnóstico da patologia chamada síndrome do túnel do carpo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Grande abraço.